Depois do UFC 300, eu fiz um vídeo falando sobre qual poderia ser o próximo passo de Charles do Bronx, depois da derrota para Arman Tsarukyan. E eu separei algumas possibilidades e até citei alguns adversários. E expliquei quais seriam as piores opções e qual seria a melhor opção. E nesse vídeo eu falei que o Charles tem o grande privilégio de ser um favorito dos fãs, de ser um lutador extremamente popular. As pessoas param e pagam para ver as lutas dele. E dessa forma, ele tem poder de barganha para conseguir fazer grandes lutas. E como o cinturão tá fora de alcance, pelo menos em 2024, eu sugeri que ele fosse por esse caminho, usasse a força do seu nome, o capital que ele tem, para poder fazer grandes lutas, lutas rentáveis. Dessa forma eu falei, as melhores opções para o Charles do Bronx agora seria uma luta contra Max Holloway pelo cinturão BMF, ou então esperar pelo Conor McGregor caso ele vença o Michael Chandler. Como eu falei que money fights, grandes lutas, aproveitar o seu nome seria a melhor opção, naturalmente a pior opção para o Charles seria voltar para o fim da fila como um cara qualquer e simplesmente enfrentar aquele que é o próximo da fila, o próximo do ranking. O que não faz sentido, porque depois do próprio Conor McGregor, que é simplesmente o lutador mais popular do mundo, o Charles do Bronx tem a maior base de fãs de toda a categoria dos leves. Ele é o lutador mais popular do peso leve depois do Conor McGregor. Se você não acredita em mim, basta puxar os números que o brasileiro tem nas redes sociais. Ou seja, Charles não é qualquer um para voltar pro fim da fila. Mencionei até que enfrentar alguém como Matheus Gamrot era uma escolha ruim, porque apesar de ser uma luta boa pro Charles, que ele pode vencer, ainda era bastante arriscado, porque ele vai estar enfrentando um cara mais jovem que tá no auge e que caso ele perca, não vai trazer um retorno financeiro tão grande assim. E ainda vai amargar a segunda derrota seguida, o que vai complicar o Charles tanto financeiramente, tanto no poder de barganha dele, como também nas possibilidades de disputar um cinturão. Se for pra perder, que seja em uma luta grande. E o Matheus Gamrot é um dos caras menos populares e expressivos da categoria, apesar de ser o quinto colocado. A gente vê então que Charles tem dois caminhos. O primeiro, assumir o status de estrela e aproveitar o seu grande nome pra fazer grandes lutas, ou voltar pro fim da fila como se fosse qualquer um. E adivinha qual foi a escolha do Charles? Ontem, o jornalista Jonathan Martinez noticiou no seu Twitter que Charles do Bronx está negociando uma luta contra Matheus Gamrot no dia 7 de setembro no Canadá. E detalhe, ao invés de ser um pay-per-view, um card prestigioso do UFC, um card numerado que vai atrair mais público, mais atenção, a luta está sendo programada para ser no Fight Night. Pessoal, vamos fazer um exercício aqui. Peguem os principais nomes do peso leve, os mais populares: Dustin Poirier, Justin Gaethje, Michael Chandler, Conor McGregor, e eu pergunto a vocês, qual foi a última vez que um desses caras lutou no Fight Night? Eles só lutam em pay-per-view. E quando foram fazer uma revanche entre Dustin Poirier e Justin Gaethje, tiveram que fazer no evento principal de um pay-per-view e não de um Fight Night. Tanto Poirier quanto Gaethje sabem que possuem poder de barganha. Pessoal, nem o Tony Ferguson, todas as últimas 7 derrotas dele foram em pay-per-view. Pelo menos a matéria disse que vai ser a luta principal da noite, ou seja, 5 rounds. O que é uma coisa ruim pro Charles, já que o seu estilo de luta é mais compatível com combates mais curtos, de 3 rounds. E calma também, porque ainda temos uma leve fagulha de esperança. Porque o Jonathan Gomes falou que a luta só não foi oficializada ainda porque a equipe do Charles está tentando negociar para que a luta seja de 3 rounds e que seja em um pay-per-view. Só que a equipe do Gamrot não tá cedendo, eles são espertos, sabem que as melhores chances do polonês vencer o Charles é numa luta de 5 rounds. E pro Gamrot vale mais uma vitória contra o Charles do que vale uma vitória contra o Gamrot pro brasileiro. Curiosamente, Charles nunca sequer viu um 4º round em toda a sua carreira. Gamrot já fez 5 rounds completos, inclusive dentro do UFC, e na ocasião venceu o último algoz do Charles, o Arman Tsarukyan. Mas enfim, se for pra ser o Gamrot mesmo, se é isso mesmo, se o Charles vai enfrentar ele na próxima luta, que pelo menos seja numa luta de 3 rounds e que seja um pay-per-view. E olha só que interessante, porque uma semana depois desse Fight Night no Canadá, teremos o UFC 306, o histórico evento que vai ser a estreia do UFC na Esfera. Olha que chance de ouro pro Charles, lutar no primeiro evento realizado na Esfera. É até mais interessante pro próprio UFC, porque vai ter um nome de peso pra reforçar o card. Então espero que
pelo menos, se for pra enfrentar o Ganho, que seja numa luta de 3 rounds, que seja nesse pay-per-view. Mas sei lá, pelo andar da carruagem, não duvido nada, se for pra mudar a luta, vai ser num Fight Night, evento principal no Apex. Sobre a luta, na minha opinião, Charles é com certeza o favorito. Enxergo ele, inclusive, com boas chances de vencer o Ganho. Fazendo isso, apesar de não ter muito retorno financeiro, o Charles teria batido mais um top 5 dos leves. E a gente precisa ficar ligado, porque uma grande mudança tá pra acontecer na categoria, que pouca gente tá comentando. Islam Makhachev deve enfrentar Arman Tsarukyan em outubro, no card em Abu Dhabi. Vencendo, é bem provável que essa seja a última luta do russo no peso leve. É bem provável que o seu próximo passo seja subir de categoria, enfrentar o Leon Edwards pelo cinturão dos meio-médios, tentar ser um duplo campeão. Se for o caso, se o Islam vai sair da categoria, significa que o peso leve vai precisar de um cinturão interino ou talvez até uma disputa pelo cinturão vago. Ou seja, é uma disputa de cinturão que tem 2 vagas para serem preenchidas. Sem o campeão, 2 caras do top 5 vão ter que se enfrentar por um novo cinturão. E pode ser que, vencendo o Matheus Ganho em setembro, o Charles já consiga assumir uma dessas vagas. Pode ser que essa ideia do Charles não seja tão ruim assim, e que caso ele vença o Matheus Ganho, pode ser que o cinturão volte a ser uma realidade em 2025. Pois é, vamos aguardar para ver, mas pode ser que essa ideia do Charles não seja tão ruim assim quanto a gente pensa. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.